Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Queridos amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que nos acompanham aqui na Web TV Franciscanos, sejam bem-vindos a esse nosso especial sobre a vida de Santo Antônio de Pádua, esse nosso querido santo franciscano, homem do Evangelho e da solidariedade. Fernando nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1191. Seus pais eram de nobre linhagem, Fernando Martins Afonso de Bulhões e Maria Taveira. Moravam bem de frente à catedral. Nessa escola episcopal, Fernando recebeu a instrução cristã e elementar. Adolescente ainda, entrou para o Seminário dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, de onde ele mesmo pediu transferência para Coimbra, que fica a quase 400 quilômetros de distância da sua cidade, a fim de continuar seus estudos, com mais sossego, sem a atrapalhação das contínuas visitas de parentes e amigos que queriam persuadi-lo a desistir da sua vocação. Fernando era um jovem que sabia muito bem o que queria: dedicar-se de corpo e alma a Deus e aos estudos da Bíblia Sagrada. Na cidade universitária, Coimbra, porém, ele encontrou uma outra dificuldade no seu desejo de seguir em radicalidade a palavra de Deus. Na época, o mosteiro de Santa Cruz, onde ele vivia, onde morava e estudava, era palco de intrigas, fuxicos e brigas por bens materiais entre prelados e reis, monges e leigos. Fernando se empenhou fortemente por estar alheio a toda essa dura, mas triste realidade. Mais do que nunca, dedicou-se a seus estudos escriturísticos e ao seu crescimento espiritual. Um dia encontrou-se com 5 frades franciscanos. Amor à primeira vista. Viu neles todo o evangelho vivido na simplicidade, na alegria, na humildade e na generosidade. Estavam de saída para Marrocos, para pregar a paz e o bem, como dizia o fundador, Francisco de Assis, que vivia em Assis, ainda na Itália. Tempos depois, diante das relíquias dos 5 primeiros mártires franciscanos, Fernando não teve mais dúvidas. Trocou todo aquele aparato clerical, cheio de hipocrisia, que ele conhecia, pela simplicidade do Evangelho, vivido na fraternidade e no anúncio do reino de Deus a povos pagãos. Trocou até de nome. De Fernando, passou a ser chamado Antônio, Frei Antônio, e jovem ainda teve um só desejo: morrer mártir como aqueles 5 frades e merecer assim, junto com eles, a coroa da glória. Não havia soado ainda a hora de Deus. O homem propõe, Deus dispõe. Uma febre sem tamanho na África deixou-o prostrado meses na cama. Aos poucos também aprende, com que fadiga, a seguir o projeto de Deus. Decide voltar a Portugal, sua terra natal. Qual novo Pentecostes, porém, os ventos sopram seu navio na direção da Itália, e ali ele começa a colocar-se definitivamente nos passos de Deus. Na grande reunião dos frades, chamada Capítulo das Esteiras, em Assis, encontra-se com Francisco, com milhares de irmãos que seguiam o mesmo ideal, e mais tarde com Clara de Assis. Mudança radical de vida no seu desejo. Antônio não toma mais a iniciativa, talvez pela decisão dura e pedagógica de Marrocos, mas se entrega incondicionalmente, embora também com certo medo, nas mãos de Deus. Terminada a grande assembleia, em maio de 1221, eram mais de 3.000 frades, escolhe o silêncio. Nada mais diz sobre sua preparação, seus estudos, sua competência. Ninguém o conhece, ninguém se interessa por ele. As almas humildes, escreverá mais tarde com conhecimento de causa, desconhecidas e felizes por serem esquecidas, são aquelas que imitam mais perfeitamente a vida escondida de Jesus de Nazaré, nos sermões de Santo Antônio. E assim, a pedido de Frei Graciano, ministro provincial da Romanha, no centro da Itália, lá vai Frei Antônio, fazer parte de um conventinho, um eremitério, situado no cimo do Monte Paolo. Como sacerdote, reza missa aos confrades, mas faz outros serviços necessários à comunidade, como lavar pratos, cuidar da horta, da limpeza, etc. Dedica-se a longos tempos de oração, contemplação, jejum e penitência. Em águas turvas, escreverá mais tarde, não se vê espelhado o próprio rosto. Se quiseres que o rosto de Cristo se espelhe em ti,
sai do barulho das coisas e guarda tranquila a tua alma, também dos sermões. Finalmente chega a hora de Antônio, que é a hora de Deus. Na cidade de Forli, durante uma ordenação sacerdotal, na catedral lotada de padres, irmãs, freis e fiéis, é convocada pelo superior a fazer a pregação. Daqueles lábios há tanto tempo colados, surgem de repente, como de uma fonte viva de água cristalina, as palavras mais comoventes, os exemplos mais convincentes, os estímulos mais penetrantes. Todos, do bispo ao provincial frei Graciano, dos frades às irmãs, dos padres aos fiéis, todos ficam admirados pela eloquência, sabedoria e profundidade daquele frade até então desconhecido. Dali para frente, todos chamam Frei Antônio e ele passa a percorrer as estradas, sobretudo as do norte da Itália e as do sul da França, e nos últimos anos, de 1229 a 31, os caminhos de Pádua, anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Percorrendo as estradas da Europa, Frei Antônio percebe a fraqueza do povo na prática da fé, vítima às vezes das inúmeras heresias e erros da época. Francisco o admira e envia-lhe um bilhete pedindo que a mesma sabedoria que lhe deu uma profunda experiência de Deus, ele a transmita a seus confrades. A Frei Antônio, meu bispo, saudações. Muito me agrada que tu ensines a sagrada teologia aos frades, contando que não se extinga o espírito da santa oração e devoção, a qual tudo deve estar submisso, conforme está escrito na regra. Assina Frei Francisco de Assis. Coisa admirável, maravilhosa, Antônio unia em si a sabedoria e humildade, cultura e simplicidade, oração e caridade. Confrades e povo o adoravam nesse sentido, tão alto em sua cultura e tão simples no trato com a gente, doutor da igreja e amigo dos simples e dos pobres. E o povo ouve suas palavras, segue seus conselhos, sente-se reconfortado em suas lutas. Crianças são por ele abraçadas e abençoadas, mulheres e esposas são defendidas em seus direitos, lares são reunidos pela força do amor que ele tão bem sabe suscitar. E o povo continua a contar. A mula se ajoelhou diante da Eucaristia, o coração avarento foi encontrado no cofre do seu tesouro, ele curou o pé decepado de um jovem, ele pregou aos peixes, ele defendeu os agricultores diante do terrível Ezelino da Romana. E assim, passou Frei Antônio seus últimos anos, curando e consolando os outros, e tendo para si cansaço, doenças e penitência. Após uma intensa atividade de pregações e confissões de Quaresma em Pádua, retira-se na tranquilidade da localidade de Campo San Piero. Mais tarde, em junho de 1231, sente as forças faltaram-lhe, completamente. Pede para voltar a Pádua, percorre os 20 quilômetros em carro de boi, moribundo. Em Arcella, às portas da cidade de Pádua, num quartinho humilde do convento das Irmãs Clarissas, exala o último suspiro, cantando com voz tênue. Gloriosa Senhora, sobre as estrelas exaltada, alimentastes em teu seio aquele que te criou. Olhando um ponto fixo, consegue ainda exclamar: estou vendo o meu Senhor. E morre. Não chegara aos 40 anos. 11 meses depois, em 30 de maio de 32, na Catedral de Spoleto, Itália, foi proclamado santo pelo Papa Gregório IX. E a todos aqueles que nos acompanham, que acompanham essa pequena história do nosso querido Santo Antônio, desejo a todos vocês a bênção desse santo franciscano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Santo Antônio que está junto a nós, nos ajuda a plantar mundo novo, onde a paz, a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Onde a paz e a justiça e a verdade sejam força e esperança do povo. Santo Antônio presente na luta.